ninguém está comentando, mas houve, por parte de Fernando Collor e os advogados, uma gafe, mas uma gafe terrível. E nós vamos aqui pedir a vocês que espalhem o vídeo, mas espalhem, porque tem que chegar no Alexandre de Moraes, porque pode passar por ele desapercebido a mentira que foi contada na audiência de custódia de Fernando Collor de Mello. Eu não sei se a estratégia dos advogados não foi comunicada ao cliente, mas foi perguntado ao Collor se ele fazia uso de algum medicamento contínuo ou se ele tinha alguma doença, ao que ele respondeu negativamente. Ele não toma remédios e ele não tem doença. Continua um atleta. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Porém, a defesa entrou com um pedido para que ele cumpra a pena em casa, na residência, porque ele tem um quadro de bipolaridade, Parkinson e apneia bastante grave. Mas ele não toma remédio. Essas doenças todas, e ele não toma remédio. Se entregou! A papuda lhe espera! Só uma coisa. Nós tínhamos então, à frente da presidência, uma pessoa com transtorno bipolar. Quando eu digo que tem que fazer um teste psicológico, que um sujeito que está à frente da nação, nós temos que saber se ele tem condições emocionais, se ele tem condições intelectuais, se ele tem condições de saúde mental para poder dirigir o país, as pessoas não levam a sério. Se tivesse isso, nós não teríamos sido catapultados a sermos governados por esse Bolsonaro, um sujeito totalmente perturbado, com uma legião de perturbados que se identificaram com ele, criando então um cenário de hospício nacional. Mas vamos ao que interessa agora. Os advogados de Fernando Collor dizem que ele tem doenças, comorbidades, ele tem problemas. Ele diz que não toma remédio, ele diz que não tem nada. Houve uma contradição aí. Excelência, só para contribuir, talvez, enfim, para contribuir com a decisão de Vossa Excelência, me foi informado agora há pouco pela defesa do senhor Fernando Collor em Brasília que acabou de ser protocolado nos autos um pedido de prisão domiciliar e consta nesse pedido instruído por um atestado médico de um neurologista. Então a petição já está nos autos, é apenas para informar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, em relação a esse pedido, eu não tenho delegação para decidi-lo, né? Sua Excelência, o ministro relator, é quem vai decidir. A minha delegação é restrita a essa audiência de custódia. O engraçado é que esses políticos, com todos esses problemas que eles têm, eles nunca se licenciam. Eles estão sempre no poder. Quando vão ser presos, aí aparece tudo que é doença. Os problemas vão de hemorroida na teta a suspeição do perigo do vir a ter uma doença no futuro. Então ele não pode ser preso porque ele pode vir a ter. Agora, pessoal, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu sou de esquerda, todo mundo sabe, eu sou um militante. Mas não sou um fanático. E nós temos que observar as coisas como elas são e passar para vocês de maneira honesta as coisas como elas são. O que eu percebi de Fernando Collor de Mello é que uma pessoa que está sendo presa mantém um comportamento altivo, mostra muita simpatia, o tempo todo sorrindo, tratando bem a todos os funcionários que ali desempenham sua função, funcionários estes da justiça, mantendo uma postura que em nada se assemelha à postura de Bolsonaro. O cagão, covarde, bunda mole, chorão, que fica nos envergonhando, mostrando que ele foi o líder do país e é um borra-botas. Se desequilibra diante do tranco de ser preso, mostra uma fraqueza endógena, expressa o seu status de bunda mole em cada fala, em cada ato. E o Fernando Collor se manteve ali, firme. Uma diferença brutal, abissal, entre a postura de Fernando Collor diante da prisão e a do chorão, mimizento Bolsonaro. Aquilo que ele falava para o povo, vamos deixar de ser um país de maricas, até quando vai ficar chorando, vamos parar com mimimi. Aquilo era projeção da porcaria que ele é. Ele projetava no povo brasileiro o cagão que ele é. Ninguém viu Lula de mimimi, mesmo sendo inocente. Ninguém viu Lula pedindo anistia, desesperado, chorando e não sei o quê, e
conclamando o povo a ajudá-lo. Não, pelo contrário. O Lula pediu que o povo se acalmasse, porque poderia haver uma revolução. E ele abaixou os ânimos e falou a todos que esperassem que ia ser provada a inocência dele. Ele sabia que não tinha feito nada e que as coisas apareceriam. É o sossego, a tranquilidade de um inocente. E também a coragem que o Collor, por exemplo, está tendo de assumir o seu erro e pagar por eles de uma maneira que não precisa ficar marcada na história do mundo como uma maneira patética, covarde, desesperada, histérica, como o Bolsonaro tem feito. Apesar de Collor ter roubado, ter feito tantas coisas, apesar dele ser um bandido, ele ganhou a minha admiração nesse sentido. Que não precisa ser ridículo como o Bolsonaro para ser preso. Mais do que eu ficar falando, eu vou passar para vocês o vídeo. Então, logo em seguida, eu vou passar para vocês o vídeo completo. Vale a pena vocês verem, né? O Collor já não é aquele cara tão rápido de raciocínio como era antigamente. Ele tem 75 anos. A gente começa a ficar mais lento. Isso é natural. Mas percebam no vídeo a postura de Collor, a educação, o jeito com que ele está tratando as pessoas ali ao seu redor. É muito interessante assistir a todo o vídeo da audiência de custódia de Fernando Collor. Bom dia a todos. Bom dia. Todos me escutam? Sim. Então, vou me apresentar, né, como eu costumo fazer. Meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e me foi delegada a condução da audiência de hoje. Audiência de custódia na ação penal 1025, que tem por custodiado o senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Bom dia, senhor Fernando Afonso Collor de Mello, como vai o senhor? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bom. O registro aqui, a presença do doutor Tiago Bonfim. É isso mesmo, doutor? Isso. Advogado do senhor Fernando Collor. Isso, perfeito. O registro ainda a presença do Dr. José Guilherme Mendes, representante da Procuradoria-Geral da República. Bom dia, Dr. Guilherme. Bom dia. Como eu costumo fazer, né, eu vou circunstanciar, né, inicialmente aqui, no caso, foi dado cumprimento ao mandado expedido nos autos dessa ação penal 1025, se refere a um mandado de prisão definitivo decorrente da condenação pelos crimes previstos no artigo 317 e no artigo do Código Penal e no artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro. A pena total foi fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e o regime fixado foi o inicial fechado. Na decisão proferida por Sua Excelência, houve a determinação também nos termos do artigo 21b, parágrafo 4º do Regimento Interno, de convocação de uma sessão virtual extraordinária para referendar essa decisão sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. Então, essa é a circunstância referente ao cumprimento desse mandado. Em relação à audiência de custódia, ela é uma audiência que hoje, né, já encontra previsão até no Código de Processo Penal, mas inicialmente ela foi prevista na Resolução 213 de 2015 do CNJ, que tem por finalidade colher informações pessoais do custodiado e analisar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Então são algumas, eu tenho por dever de ofício fazer algumas perguntas ao senhor, a fim de verificar se houve, né, o cumprimento de todos os requisitos legais dessa prisão e, além disso, colher algumas informações. Tudo bem, Sr. Fernando Collor? Tudo bem. O senhor teve direito à entrevista reservada com o advogado do senhor? Sim. Antes dessa audiência. Então, se o senhor não quiser responder alguma das questões, o senhor fica à vontade, já que o direito ao silêncio é garantido ao senhor. Então, nome completo do senhor? Fernando Afonso Collor de Mello. Data de nascimento do senhor?
12 de agosto de 1949. A filiação do senhor? Arnon Afonso de Farias Melo e Leda Collor de Melo. O senhor é natural de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O estado civil do senhor? Casado. O endereço do senhor? Rua Avenida Otacílio Almeida, número 3679, sexto andar. O senhor possui filhos menores de idade? Sim, menores de idade. 18 anos é menor? Não. Não, aí já é maior de idade. Algum menor de 18 anos ou com alguma condição especial? Não. A profissão do senhor? Sou economista. O senhor, então, nível superior completo? Que é outra questão aqui. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Já respondeu algum outro processo criminal? Que tenha sido sim. Condenado? Não, condenado não. Tá. Em relação às circunstâncias agora do cumprimento do mandado de prisão, houve alguma irregularidade por parte dos policiais que deram cumprimento à ordem de prisão? Nenhuma. O senhor foi preso às 4 horas da manhã, foi o que a imprensa pelo menos divulgou, por volta desse horário. Desse horário. E o senhor se encontrava onde nesse horário? Só para constar. Eu estava no aeroporto embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciárias. Então o senhor não se encontrava na residência do senhor. É esse ponto que eu queria deixar claro, a questão em relação ao horário em que se deu a prisão. Perfeito. O senhor foi submetido a exame de corpo de delito? Já foi submetido ou não? Ainda não? Exame de corpo de delito, esteve comigo a enfermeira que me fez as perguntas e alguns exames, tirou pressão, tirou batimento cardíaco. Então, se é isso, o corpo de delito foi feito. Acho que as perguntas seriam essas. Doutor José Guilherme, pela Procuradoria-Geral da República. Algum questionamento, algum requerimento? Sem questionamento, Excelência. Apenas pedir a homologação do cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que, segundo o Fernando Collor, não houve nenhuma irregularidade por parte dos policiais. Doutor Tiago, algum questionamento, algum requerimento? Excelência, só para contribuir, talvez, enfim, para contribuir com a decisão de Vossa Excelência, me foi informado agora há pouco pela defesa do senhor Fernando Collor em Brasília, que acabou de ser protocolado nos autos um pedido de prisão domiciliar e consta nesse pedido instruído por um atestado médico de um neurologista. Então a petição já está nos autos, é apenas para informar Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, em relação a esse pedido, eu não tenho delegação para decidi-lo, né? Sua Excelência, o ministro relator, é quem vai decidir. A minha delegação é restrita a essa audiência de custódia, de forma que o que eu ainda teria é só um questionamento que foi delegada essa questão em relação a isso. O local em que não sei se já conversou com a defesa, o local em que o senhor Fernando Collor, prefere que a pena seja cumprida. O local que eu digo é o estado em si, aí em Alagoas ou aqui em Brasília. Há alguma preferência? Alagoas. Em Alagoas, tá? Então, eu deixar constando no termo essa questão que a preferência é por Alagoas. Perfeito. Tá. Então, Rebeca, em relação ao termo, passar passo a passo.
Aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 11 horas e 30 minutos da manhã, por videoconferência, sobre a presidência do juiz auxiliar do gabinete de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, Dr. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, foi aberta a presente audiência de custódia nos autos da ação penal 1025. Após o senhor Fernando Afonso Collor de Mello ter tido a oportunidade de se entrevistar pessoal e reservadamente com seu advogado, Dr. Tiago Bonfim, igualmente presente, registrou-se igualmente a presença do Procurador da República, Dr. José Guilherme de Oliveira Mendes, membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, passou o juiz auxiliar a circunstanciar aos presentes a finalidade e objetivos da audiência de custódia, nos termos da resolução CNJ número 213 de 15 de dezembro de 2015. Em seguida, foi o custodiado informado sobre seu direito constitucional ao silêncio, bem como do direito à entrevista reservada com seu advogado. A seguir, o custodiado, após confirmar ter se entrevistado prévio e reservadamente com seus advogados, foi indagado sobre seus dados qualificativos, tendo respondido conforme registro constante da presente ata, assim como da gravação da presente solenidade. Após, passou-se as perguntas de praxe previstas na resolução CNJ número 213 de 2015, de modo que o custodiado não apontou qualquer abuso ou irregularidade por parte das autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento do indigitado mandado de prisão expedido nos autos da ação penal 1025. Na sequência, dada a palavra ao Dr. José Guilherme de Oliveira Mendes, pela Procuradoria-Geral da República, foi dito que, ante a manifestação do senhor Fernando Afonso Collor de Mello, no que tange à rigidez do comportamento dos policiais federais que cumpriram o mandado de prisão, manifestava-se a Procuradoria-Geral da República pela regularidade nesse aspecto da custódia cautelar. Dada a palavra em seguida ao Dr. Tiago Bonfim, defensor do custodiado, foi dito que nada tinha a dizer ante a própria explicação do custodiado, no sentido da regularidade da conduta dos policiais federais que cumpriram já mencionado mandado de prisão. Registrou, de todo modo, a existência de petição nos autos, requerendo a prisão domiciliar do custodiado. Ao final, o juiz auxiliar deliberou, diante de todo o exposto, inexistindo requerimentos que reclamem decisão por parte deste juiz auxiliar e tendo-se em vista os relatos do custodiado na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos dessa ação penal 1025, bem como considerando o cumprimento do mandado, das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, homologa o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa a Sua Excelência, o ministro relator. Por fim, foi custodiado Fernando Afonso Collor de Mello, questionado sobre o local de preferência de sua custódia, se no estado de Alagoas ou no Distrito Federal, tendo o custodiado declinado preferir o cumprimento em regime inicial fechado da pena privativa de liberdade fixada no estado de Alagoas. A seguir, pelo juiz auxiliar, foi declarada encerrada a presente audiência de custódia, do que se lavrou o presente termo. Então, nada mais. Então, muito obrigado, senhor Fernando Collor de Mello, doutor Tiago. Obrigado, Excelência. Obrigado. A audiência vai ficar encerrada e o termo vai ser encaminhado ao local da custódia. O senhor se encontra custodiado agora na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, né? Em Maceió, Alagoas, é isso mesmo? Correto. Tá bom. Então, muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor José Guilherme. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, doutor Rebeca, Tiago. bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado.